Meu nome é Ronis Lima, eu sou diagramador e designer há mais de 20 anos e resolvi publicar esse vídeo para mostrar como deve ser a marcação de ajustes em um livro diagramado, de forma que quando esses pedidos de ajustes forem devolvidos para o diagramador, os ajustes sejam inseridos da forma mais objetiva e com menos risco de inserir um ajuste da forma errada, evitando assim outras iterações entre o diagramador e o revisor. A revisão, a inserção de pedidos de ajuste em um PDF deve ser feita utilizando, por exemplo, a ferramenta Adobe Reader ou o Adobe Acrobat Pro. Adobe Reader é gratuito, pode ser instalado em qualquer computador Mac ou Windows. O Adobe Reader, tanto quanto o Adobe Pro, ele tem a ferramenta Comentário, que é onde eu estou posicionando o cursor nesse momento. Quando você clica na opção Comentário, você abre a barra de comentários, que é repleta de ferramentas para todos os fins. Os 4 tipos de pedidos de ajuste em um livro diagramado feitos pelo revisor se resumem basicamente a alterar algum tipo de formatação no livro. 2. Excluir determinada palavra ou trecho do livro, do texto. 3. Substituir uma palavra por outra, ou um período de texto, um pedaço de texto por outro. E, por último, incluir texto em determinado ponto do livro. Basicamente, todos os pedidos de ajustes que um revisor precisa fazer para o diagramador giram em torno dessas 4 coisas, né? Alterar algum tipo de formatação, excluir texto, substituir texto e inserir texto. Essa barra de comentários tem uma ferramenta que se chama texto sublinhado, que deve ser utilizada sempre que precisar fazer algum tipo de ajuste na formatação. A ferramenta taxar texto, que deve ser utilizada para excluir determinada palavra ou trecho. A ferramenta substituir texto, como o próprio nome diz, quando o revisor quiser trocar um texto por outro, uma palavra por outra. E, por fim, a 4ª ferramenta, inserir texto no cursor, para situações em que o revisor sinta a necessidade de incluir um texto em um ponto específico do livro. Vou fazer uma demonstração de inserção de comentários utilizando essas 4 ferramentas para demonstrar o uso delas especificamente. Então, nós vamos utilizar, por exemplo, o PDF desse livro diagramado, né, o Miss Dollar, do Machado de Assis. Passando aqui nas páginas, o revisor vai ler o texto diagramado e, se ele sentir necessidade de ajuste, ele vai fazer a marcação utilizando uma dessas 4 ferramentas. Aqui nós temos um erro de formatação. Os títulos de capítulo desse livro devem ser feitos em negrito, né? E quando o revisor aplicou o efeito de texto itálico na palavra Miss Dollar, que trata-se da personagem principal desse livro e que deu o nome ao livro, ele aplicou simplesmente o itálico. E normalmente o efeito de texto para os nomes de capítulo é em negrito. Então, se ele precisa destacar um pedaço desse título em itálico, ele tem que lembrar que deve ser aplicado também o negrito. Então, esse Miss Dollar deve ficar em negrito itálico. Isso é uma alteração de formatação do livro. Então, a gente vai fazer uso da ferramenta texto sublinhado. Como é que se usa? Seleciona aquilo que deve ser alterado e clica na ferramenta correta, no caso aqui texto sublinhado. Nesse momento é criado um comentário e é aqui que o revisor deve explicar textualmente o que fazer com aquela palavra marcada. No caso aqui, aplicar negrito e itálico, de forma bem sucinta e objetiva, né? Aí clica em publicar e o comentário está feito. Quando o diagramador receber esse PDF que o revisor vai enviar para ele depois de terminar a revisão, ele vai saber exatamente o que o revisor quer com essa palavra marcada, no caso, aplicar negrito e itálico. Vamos passear no texto e procurar novos ajustes que o revisor precisa, né? Vamos aqui, por exemplo, na página 8, nós temos a palavra Longfellow, né? Normalmente o revisor solicita que palavras em outros idiomas sejam marcadas em itálico. Então, isso é uma alteração de formatação. Ele vai usar novamente a ferramenta texto sublinhado.
Ele seleciona a palavra ou trecho, clica na ferramenta texto sublinhado, um novo comentário é criado e aqui o revisor descreve o que o diagramador deve fazer com a palavra marcada. Aplicar itálico. Quanto mais sucinto e objetivo, melhor. Vamos continuar a navegação em busca de novas marcações para o revisor, para o diagramador. Nós temos aqui, por exemplo, na página 9, um erro ortográfico, né? Um novo acordo da língua portuguesa prevê que não deve mais haver o circunflexo no primeiro E da palavra leem. Então, isso é um ajuste de texto, né? Você vai solicitar que um ajuste de texto seja feito. No caso aqui, substituir leem com circunflexo por leem sem o acento circunflexo. Então, trata-se de uma substituição de texto. O revisor deve marcar a palavra e clicar na ferramenta adicionar nota para substituir texto. Um comentário é criado e o revisor vai escrever a palavra correta. Não precisa fazer mais nada. O diagramador vai entender que a palavra destacada é para ser substituída pela palavra inserida no cursor. Então, o revisor não deve colocar substituir a palavra marcada por leem. Ele simplesmente escreve a palavra da forma correta, no caso, leem, e clica em publicar. Ele pode fazer diferente. Ele pode marcar simplesmente a letra que está com acento, clicar na ferramenta substituir texto e escrever a letra sem o acento. Fica a critério do revisor. Eu, pessoalmente, acho muito mais fácil marcar a palavra inteira e clicar na ferramenta e escrever a palavra inteira correta. E clique em publicar. Vamos passar para o próximo. Aqui, ó, nessa mesma página, nesse mesmo parágrafo, a gente tem um erro de formatação. Normalmente os livros, quando trazem uma transcrição, uma fala, né? Geralmente quando vem aqui 2 pontos, o que vem em seguida, né, o parágrafo sequente, ele é normalmente uma transcrição ou algo que não é original do texto. Nesse caso aqui, ó, o Jornal do Comércio e o Correio Mercantil publicaram nas colunas dos anúncios as seguintes linhas reverberantes de promessa. Então, vamos pedir para o diagramador alterar a formatação desse parágrafo. Transcrições e textos recuados, citações, normalmente o texto é recuado, sem entrada de parágrafo e o tamanho da fonte um pouco menor. Como, por exemplo, aqui ó, na página 31 deste livro, vamos avançar, nós temos a mesma situação, né? Abriu-a e leu o seguinte, aí vem o que foi lido naquela carta, né? Tá vendo que está com uma formatação diferente? Nós vamos fazer da mesma forma lá na página 9. Vamos voltar lá na página 9. Como se trata de uma alteração de formatação, o revisor seleciona o parágrafo inteiro, clica na ferramenta texto sublinhado e aqui no comentário ele diz o que fazer com esse parágrafo. Formatar conforme a página 31, recuado e tamanho de fonte menor. O diagramador vai entender exatamente o que fazer com esse parágrafo marcado. Vamos seguir na nossa busca por novos erros de formatação. Então, vamos seguir aqui nas páginas do nosso livro. Página 11, a gente tem uma situação de alteração de formatação, né? Normalmente, nomes próprios, eles não devem ser hifenizados. Então, aqui é um erro de formatação cometido pelo diagramador. O que o revisor precisa fazer? Solicitar que o diagramador não permita a separação silábica de nome próprio, no caso, Mendonça. Ele seleciona essa palavra, como é um ajuste de formatação, ele vai usar, o revisor deve utilizar texto sublinhado. Clica, no novo comentário, ele pode explicar para o diagramador o que fazer.
Por exemplo, retirar hifenização. O diagramador vai entender que não é para deixar a palavra Mendonça hifenizado. Outra situação, aqui nós temos quase, e a gente pode solicitar que o diagramador faça com que essa palavra não fique hifenizada. Seleciona a palavra, clica na ferramenta sublinhado, porque é uma alteração de formatação, retirar hifenização. Simples e objetivo. Clique em publicar. Vamos continuar a busca por novos ajustes no livro. Vamos, por exemplo, aqui na página 12. Nós temos aqui levou-a. Vamos solicitar que o diagramador evite a hifenização dessa palavra composta. Seleciona, clica na ferramenta texto sublinhado e explica. Retirar hifenização. Dessa forma, o diagramador vai saber exatamente o que fazer com aquela marcação. Aqui, um outro exemplo de palavra composta hifenizada. Vamos selecionar, clicar na ferramenta texto sublinhado, no novo comentário criado, marca lá, retirar hifenização. Então, o revisor vai navegando, vai lendo o livro, e na medida em que ele encontrar novos ajustes, ele vai fazendo uso de uma dessas 4 ferramentas. Vamos fazer mais alguns. Página 13, aqui nós temos Miss Dollar, que é o nome do nosso personagem que está hifenizado. Então, nome próprio não deve ficar hifenizado. O revisor marca exatamente a palavra, clica na ferramenta texto sublinhado, porque trata-se de um ajuste na formatação. No comentário ele diz para retirar a hifenização. Vamos em busca de mais. Aqui, ó, no final dessa página 13, nós temos uma palavra, a última palavra dessa página é hifenizada, né? Cumprimentar. O ideal é que não aconteça hifenizações de uma página para outra. Então, o revisor pode marcar essa palavra que está hifenizada, clicar na ferramenta texto sublinhado e solicitar que essa palavra, que o diagramador retire a hifenização. E aí ele vai saber o que fazer. Vamos continuar nosso trabalho de revisão e fazer mais algumas marcações. Vamos, por exemplo, na página 14, a gente tem um erro de ortografia, no caso, né? A gente tem aqui, perdão, interrompeu-lhe a velha. Esse i, por estar após uma pontuação, ele pode ser solicitado, o revisor pode sentir a necessidade de que esse i seja trocado pelo i maiúsculo. E ele pode fazer isso selecionando simplesmente a letra i ou a palavra inteira. Clica na ferramenta substituir texto, porque se trata de um ajuste de texto, e ele vai solicitar, vai digitar a palavra correta, interrompeu, com o i maiúsculo. O diagramador, porque o revisor utilizou a ferramenta substituir texto, ele vai entender que é para trocar interrompeu com i minúsculo por interrompeu, do jeito que o revisor escreveu no comentário, com o i maiúsculo. Vamos continuar fazendo algumas marcações de ajuste. Aqui a gente tem a mesma situação, uma pontuação, o P minúsculo. Vamos marcar a palavra inteira ou simplesmente a letra e clicar na ferramenta substituir texto. Aí no comentário eu boto o texto como ele deve ser, o P maiúsculo, e clico em publicar. Então o revisor ele tem a opção de selecionar a palavra inteira ou simplesmente a letra que deve ser alterada. Aqui o nome próprio hifenizado. Então, é um ajuste de formatação. A palavra não está escrita errado. Então, eu não vou usar a ferramenta substituir texto. Eu vou usar a ferramenta sublinhado porque é um ajuste na diagramação. Selecionou a palavra, clica na ferramenta sublinhar texto, diz ao diagramador o que fazer. Retirar hifenização. E clica em publicar. Um outro ajuste, aqui nós temos uma palavra em outro idioma. O revisor pode sentir a necessidade de solicitar que o diagramador coloque essa palavra em itálico. É um ajuste de formatação, então vamos utilizar a ferramenta texto sublinhado e explicar para o diagramador textualmente o que fazer.
em itálico, que aí ele vai saber que é para colocar a palavra marcada em itálico. Vamos fazer mais algumas marcações para deixar bem clara a questão do uso das 4 ferramentas. Vamos aqui na página 18. Nós temos aqui, nesse parágrafo, o seguinte: as duas senhoras compreenderam a intenção de Mendonça. Olha, uma palavra, um nome próprio e fenizado. Ajuste de formatação, texto sublinhado, retirar e fenização. Continuando na leitura desse parágrafo, a moça pagou-lhe a cortesia com um sorriso, e a velha, reunindo no pulso quantas forças ainda lhe restavam, pelo corpo todo, apertou com amizade a mão do rapaz. Esse com amizade não tem razão de ser em itálico, então é uma alteração de formatação. Vamos selecionar aquele trecho, clicar na ferramenta texto sublinhado e solicitar que em redondo. Em redondo é um termo técnico que o revisor sempre utiliza para falar para o diagramador que aquele texto não deve estar em itálico. Ou então, retirar itálico. A forma como o revisor achar mais interessante, mais claro, para fazer com que o diagramador entenda o que ele quer que se faça. Vamos continuar. Página 21, nós temos a situação do P minúsculo logo após uma pontuação. Então, o revisor marca aquele P, clica na ferramenta substituir texto, porque é um ajuste de texto, e digita o P maiúsculo. Ele pode selecionar a palavra inteira, perguntou-lhe, e escrever no ajuste perguntou-lhe com o P maiúsculo. Vamos continuar em busca de mais ajustes para usar as 4 ferramentas. Vamos, por exemplo, na página 22, temos a mesma situação, pontuação com letra minúscula logo em seguida. O revisor solicita a troca, a substituição de um texto por outro, e no comentário ele vai escrever a palavra com a letra maiúscula. Fica aquela questão, pode selecionar simplesmente a letra ou a palavra inteira. O fato é que no comentário ele deve escrever a palavra ou a letra da forma correta. Não pode o revisor selecionar a palavra inteira e no comentário inserir simplesmente o P maiúsculo. Se o diagramador não estiver prestando atenção no que ele está fazendo, ele vai trocar a palavra perguntou pelo P maiúsculo. Por isso que se você selecionar a palavra, digite a palavra inteira corretamente. Se você selecionar apenas a letra, digite apenas a letra. Tem que ser da forma mais assertiva possível. Próxima página 22, mesma situação, pontuação e uma letra minúscula. Ele substitui pela palavra digitada corretamente. Disse com o D maiúsculo. Próxima. Vamos para a página 25. Temos aqui a palavra frequentes com o trema no U. E isso foi banido no último acordo ortográfico da língua portuguesa. Então, o revisor ele pode marcar a palavra inteira e clicar na ferramenta substituir texto e escrever a palavra sem o trema, ou simplesmente ele pode selecionar apenas o U, clicar na ferramenta adicionar nota para substituir texto e digitar o U sem o trema. Fica a critério do revisor. Vamos buscar mais situações de ajustes. Na página 26, a gente tem uma situação de inserção de texto. Notem aqui, por exemplo, mãe de 2 gracos rateiros. 2 e gracos são 2 palavras distintas e elas estão coladas, então precisa inserir um espaço entre as 2 palavras. Então, o revisor ele deve selecionar as 2 palavras ou simplesmente, ele tem 2 situações, ele pode usar a ferramenta sublinhado e explicar textualmente que o diagramador deve inserir um espaço entre 2 gracos, ou ele pode clicar entre uma palavra e outra
e utilizar a ferramenta inserir texto no cursor. Qual vai ser o texto que vai ser inserido ali? Um espaço. Então, o revisor clica exatamente no ponto onde o espaço deve ser inserido, clica na ferramenta inserir texto no cursor e aqui no comentário ele vai simplesmente dar um espaço com a barra de espaço. Ou ele pode escrever espaço textualmente. Aí aqui o diagramador vai ter que ter uma atenção redobrada, porque não é para inserir a palavra espaço entre dois higrácos, é para ele inserir um espaço propriamente dito. Então o revisor ele pode dar um espaço e o diagramador vai entender que o comentário está vazio, mas como ele utilizou a ferramenta inserir texto no cursor, ele está vendo duas palavras grudadas, ele sabe que aqui no comentário o revisor inseriu um espaço com a barra de espaço. Então é a primeira vez que a gente usou aqui nesse vídeo a ferramenta inserir texto no cursor. Vamos passear pelo texto em busca de mais situações de uso das 4 ferramentas. Vamos, por exemplo, na página 29. Nós temos outra questão do trema, né? Então, o revisor pode selecionar a palavra inteira e solicitar que o diagramador substitua a palavra inteira ou simplesmente o U, né? Na outra situação da página anterior, nós marcamos apenas o U. Nessa situação aqui, a gente vai marcar a palavra inteira, como a título de exemplo. Substituir texto, a palavra frequentava com o trema no U por frequentava sem o trema no U. E clique em publicar. Aí o diagramador vai trocar uma palavra por outra. Vamos continuar em busca de mais situações de uso dessas 4 ferramentas. Vamos utilizar pela primeira vez aqui na página 31 a ferramenta taxar texto, né? Aqui nós temos abriu-a e leu o seguinte. Não precisamos do o seguinte. Abriu-a e leu, 2 pontos. Então eu vou selecionar simplesmente o seguinte e vou clicar na ferramenta taxar texto. Aí é criado um comentário aqui e não precisa explicar, olha, precisa excluir isso daí. Você simplesmente, utilizando a ferramenta taxar texto, o diagramador em geral, os diagramadores em geral, vão entender que o trecho selecionado e marcado com taxar texto deve ser excluído. Então não precisa explicar, olha, precisa excluir o seguinte. Não precisa, poupe seu tempo, poupe seu trabalho. Usou a ferramenta taxar texto, não precisa comentar nada dentro do comentário criado. O diagramador sabe que taxar texto é para excluir. Vamos continuar a busca por mais situações de uso dessas 4 ferramentas. Vamos navegar aqui adiante. Página 35 tem um ajuste para fazer. Mesma situação, perdoou com um acento circunflexo no primeiro O. Então, o revisor marca essa palavra, clica no substituir texto, porque é para trocar uma palavra por outra, e escreve a palavra corretamente. Perdoou, sem o acento circunflexo. Clique em publicar. Vamos buscar mais situações. Vamos fazer mais algumas, só para poder exemplificar o uso das 4 ferramentas. Vamos, por exemplo, na página 37, nós temos aqui, neste parágrafo, encontrou na sala Andrade e Dona Antônia. Então, vamos inserir um texto aqui antes da palavra Andrade, que seria a abreviação de senhor. Encontrou na sala senhor Andrade e Dona Antônia. Então, eu vou colocar o cursor exatamente no ponto em que o texto novo deve ser inserido. Vamos clicar na ferramenta inserir texto no cursor e vamos digitar exclusivamente o que deve ser inserido. Senhor, SR, ponto e um espaço. Clica em publicar e o diagramador vai entender que é para inserir senhor antes de Andrade, porque o revisor utilizou a ferramenta inserir texto no cursor. Mais situações. Na página 39 tem uma marcação para fazer.
Aqui diz assim, nesse parágrafo: Margarida foi à janela e perguntou o que era. O escravo explicou-lhe e tranquilizou-a, dizendo que não havia ninguém. Vamos solicitar que o diagramador exclua esse lho, que ficou muito estranho. Selecionou é para excluir, usa a ferramenta taxar texto. Não precisa fazer nenhum comentário aqui dentro do comentário novo criado. O diagramador, em geral, sabe que taxou é para excluir. Vamos em busca de mais algum ajuste. Nós vamos fazer só mais... né? Na verdade, vamos encerrar por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. Eu espero que tenha sido objetivo, tenha sido claro o suficiente para que o revisor entenda que ajuste de formatação deve ser utilizada a ferramenta texto sublinhado, exclusões deve ser utilizada a ferramenta taxar texto, substituições a ferramenta substituir texto e inclusões a ferramenta inserir texto no cursor. É isso. Um abraço, pessoal.